essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 15. Quem quer ouvir Deus falar nessa noite, diga glória a Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 15. Vamos ler até o verso 5 desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Feche os seus olhos. O Senhor está aqui nesse lugar. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Há uma glória nesse lugar. Há uma unção diferente aqui nesse lugar. Eu sei que você não veio aqui apenas para assistir um culto, você veio para cultuar ao Deus vivo e que reina para sempre. Por isso eu quero que você nessa hora exalte o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor aí no seu lugar. Enche essa casa com adoração, porque não há outro motivo que nos trouxe aqui, senão para rendermos graças e louvores ao nome do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Teu nome porque Tu és grande, soberano, eterno Deus. Não há outro que se compare a Ti, não há ninguém que possa descrever. Por isso nessa noite nós rendemos honra, glória e exaltação ao Teu nome. Receba nosso louvor, a nossa adoração, porque digno és. Espírito Santo, fale conosco. Não nos deixe sair daqui sem ter um encontro sincero com o Senhor. Espírito de Deus, move os corações, abra nossa mente, o nosso coração, para que tudo que o Senhor está ministrando aqui nesse ambiente seja gerado dentro de nós, para a glória do Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga aleluia. Amém. Queridos, o Evangelho de João é um dos evangelhos que fala de Jesus de forma particular. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos parecidos, chamados de evangelhos sinópticos, e cada um mostra Jesus de uma maneira diferente. O Evangelho de João, ele mostra Jesus como o Messias, o Filho de Deus prometido. Foi o último evangelho a ser escrito. E esse evangelho, ele fala da nossa filiação no capítulo 1, no verso 12.
Ele fala do grande amor de Deus no capítulo 3 e no versículo 16. Do capítulo 2 até o capítulo 11, nós temos 7 grandes milagres de Jesus. Dentre eles, nós temos a transformação da água em vinho. Nós temos no capítulo 5, Jesus levantando um paralítico que há 38 anos estava no tanque de Betesda. No capítulo 6, nós temos a multiplicação dos pães. No capítulo 9, nós temos a cura de um cego de nascença. No capítulo 11, nós temos a ressurreição de Lázaro. Até aqui, Jesus está falando com a multidão e Jesus está envolvido com muitas pessoas. Toda vez que você ler na Bíblia a palavra multidão, é em torno de mais ou menos 10 mil pessoas. Se você ler na Bíblia multidões, é um número superior a 10 mil pessoas. Não é novidade para mim nem para você que Jesus sempre era seguido por muita gente. Só que quem está na multidão, ele não vive o extraordinário de Deus. Porque quem está na multidão quer apenas observar e ver o que vai acontecer. Você pode perceber em Mateus capítulo 5 que Jesus estava rodeado de uma grande multidão, mas quando ele subiu ao monte para ministrar o sermão do monte, acompanharam com ele os seus discípulos. Existem coisas que são reveladas para quem é discípulo. Existem manifestações do poder de Deus que só é dada para quem está próximo de Jesus. Eu sei que nessa noite nós temos aqui pessoas que vieram com o intuito de adorar a Deus. Mas eu sei também que tem pessoas aqui que estão como essas pessoas que estavam na multidão, que veio apenas para assistir. E eu quero convidar você que veio apenas para assistir, se envolva. Chegue mais perto. Se achegue à presença de Jesus. Porque da onde você está, distante, na multidão, você vai apenas observar o que vai acontecer. Mas se você for um discípulo de Jesus, estiver próximo dele, você vai viver o acontecimento. É diferente. Então no capítulo 12 em diante, Jesus está agora reunindo com os seus discípulos. Ele chega a Jerusalém. No capítulo 13, Jesus lava os pés dos seus discípulos. No capítulo 14, Jesus começa a dar algumas instruções, porque Jesus já tem falado para esses discípulos que ele precisa morrer, que ele precisa ser entregue nas mãos dos pecadores, que ele precisa sofrer. E é no capítulo 14, o texto começa dizendo: não se turbe o vosso coração, porque havia no coração dos discípulos um temor pela falta de Jesus. Então, diante disso, Jesus começa a confortar o coração dos discípulos, falando inclusive que vai orar ao Pai para que o Consolador seja enviado. Mas quando eu chego no capítulo de número 15, Jesus ele vai afirmar pela última vez: eu sou. E aqui ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Israel era a videira de Deus, plantada pelo Senhor, bem cuidada pelo Pai. Mas diante de todo o cuidado de Deus, diante de todo o investimento do Senhor na nação de Israel, para que Israel produzisse bons frutos, a nação de Israel não conseguiu produzir bons frutos, ao contrário, ela produziu maus frutos. Aquilo que deveria servir de exemplo para as outras nações, foi influenciada pelas outras nações. Israel deveria espelhar ao mundo o Deus verdadeiro, mas ao contrário de evidenciar o Deus verdadeiro às nações, Israel absorveu as outras culturas e viveu a idolatria por muitos e muitos anos. Então Deus envia o seu projeto mais precioso, o seu projeto mais magnífico, o que ele tinha de melhor nos céus, a sua preciosidade, o seu único filho. A palavra unigênito significa único do seu gene, não tem outro que se compare, não tem outro igual, ele é único, exclusivo. Então Deus envia Jesus, e o verso 16 do capítulo 3 vai dizer que Deus amou o mundo de uma forma que não se pode descrever.
E assim Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele acreditar e nele confiar, não morra na eternidade, mas viva com Ele para sempre. E diante disso, Jesus vem e cumpre todo o propósito para o qual Ele foi designado. E agora, quando Ele está prestes a ser preso, Ele faz a afirmação: eu sou a videira verdadeira. Israel falhou na sua missão, mas está alguém aqui que não falha, porque agora as coisas vão ser diferentes. A partir de hoje eu declaro, disse Jesus, eu sou a videira verdadeira. E é interessante que o texto ele vai falar de pessoas que não produzem frutos, de pessoas que produzem frutos, muitos frutos. Ele vai falar do agricultor que é o pai. O mesmo agricultor que investiu em Israel é o mesmo agricultor que agora está trabalhando nessa videira verdadeira. Então Jesus ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E aqui eu tenho uma lição para passar para você. Porque infelizmente nas nossas traduções existe um erro de tradução dessa palavra cortar. E a palavra cortar aqui vem do grego airu. E não significa cortar alguém no sentido de excluir essa pessoa da videira. Mas o sentido dessa palavra no grego é levantar alguém do chão. A ideia é de que numa videira, quando alguém está crescendo para baixo, até o chão, a ideia é de que esse ramo não produz fruto. E o que Jesus está dizendo na palavra cortar é: se alguém que está em mim, conectado na videira, enxertado na videira, não produz frutos, é porque essa pessoa está crescendo ao contrário das demais, está crescendo para baixo, quando na verdade deveria crescer para cima. E a proposta de Jesus aqui, a proposta de Deus no texto, não é cortar um ramo para ser excluído da videira, mas a ideia é que alguém que está para baixo, que cresceu para baixo e que está encostado na terra, não pode produzir frutos por causa da poeira da terra seca ou da lama da terra molhada, porque pode apodrecer o ramo, a madeira desse ramo. Então qual é a proposta de Jesus? É que todo aquele que está conectado nele e que porventura não produz frutos, Deus não abre mão de você. E Deus não vai cortar você e tirar você de uma forma abrupta e eterna do ramo, mas sim a graça, bondade e amor de Deus vai tirar você do estado que você está e te elevar juntamente com aqueles outros ramos, para que sim, você produza fruto. Porque Deus, enquanto você estiver conectado na videira verdadeira, Ele não tem medo de investir em você. Se você não produz algum fruto, se você se sente incapaz, improvável, saiba que hoje a mão do Senhor te levanta do monturo e te faz ser como Ele deseja que você seja, um anunciador da palavra e aquele produtor grandioso de frutos para a glória dEle. Quem pode dar glória aí no seu lugar?
E quando eu ministrava, o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração, Ele exatamente dizia isso. Tem pessoas que chegou aqui nessa noite, exatamente com a ideia de que eu não sou produtivo, de que eu sou um ramo que está para baixo, de que eu sou um ramo estéril, que eu não consigo produzir nada, que eu não consigo me erguer do lugar que eu estou, que eu não consigo ser relevante no reino de Deus, que eu não vou produzir nada, e logo Deus vai me podar, logo Deus vai me cortar, e eu vou estar perdido. E eu quero dizer para você, hoje, você encontrou um Deus gracioso aqui nesse lugar, porque Ele não vai cortar a tua vida, Ele não vai remover você da comunhão, Ele vai levantar e investir o quanto for preciso, para que você seja exatamente o modelo que Ele desejou para a vida de vocês. Aleluia. Jesus está dizendo: todo ramo que está em mim e que não dá fruto, meu Pai o levanta para que produza fruto. E o texto continua dizendo: aquele que dá fruto, Ele poda. O intuito da poda de Deus não é destruir alguém. Porque se você observar um ramo que precisa ser podado, é um ramo que tem várias folhas, e as folhas minam a força do ramo, ao ponto de que os frutos ficam pequenos. E Deus sabe que você pode produzir coisa boa, Deus sabe que você pode produzir fruto bom, então Ele vem com amor e carinho e poda você. E a poda é algo doloroso, porque quando o ramo está coberto de folhas verdes, ele está pomposo, ele está glorioso. E muitas vezes Deus vem para podar o nosso ego, para podar a nossa glória, para mudar o nosso caráter, para nos afinar de acordo com a música que Ele quer. E todo o processo de poda é doloroso, dói, mas é através da poda que o ramo consegue receber mais luz. É através da poda que o ramo consegue produzir frutos bons. Porque, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite, nenhum sofrimento no reino de Deus é desperdiçado. Pelo contrário, se Deus está fazendo você ser podado ou sofrer no reino espiritual, é porque Ele quer investir e colocar a sua vida de acordo com a vontade dEle. Então não leve a visão da poda para o lado negativo, não. Porque se Deus está podando você, e Deus está construindo em você um caráter aprovado, suporte e aguente. Porque no final de tudo isso, o fruto que você produzir vai glorificar ao nome do Senhor. E todos os frutos que você produzir, saiba, não é você que irá desfrutar, mas é alguém que vai desfrutar daquilo que Deus fez na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado em você, porque o reino é glorificando o nome do Senhor. E é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Então Ele poda, Ele levanta aquele que está caído, Ele poda aquele que está glorioso demais, para que produza mais frutos. Porque a ideia de Deus é que você seja extremamente frutífero para a glória do Senhor. Verso de número 3, ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. O instrumento que Deus limpa o caráter do homem e a característica do ser humano não é outro senão a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: filho meu, não rejeite a doutrina. Filho meu, ame essa palavra. Como diz o Salmo de número 119, verso de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tem muita gente que está querendo pegar essa palavra e adequar a Bíblia ao seu modo de viver. Tem muitas pessoas que querem interpretar a Bíblia para apoiar o seu pecado. Tem muita gente
que quer distorcer os princípios bíblicos para que ele não seja confrontado com o erro que ele comete. Deixa eu dizer uma coisa para você: evangelho fácil é evangelho que te leva para baixo, mas o evangelho que transforma, o evangelho que regenera e o evangelho que vivifica, esse confronta, bate de frente, mas é o que te leva para o céu. O evangelho que bate de frente, que muda a tua vida, que muda o teu caráter, é esse que te molda a forma do céu. E só vai entrar lá aquele que não pegar a Bíblia e a palavra de Deus e colocar ela numa forma, mas sim aquele que se enquadrar na forma que é Cristo Jesus. É por isso que a palavra permanecer, em João capítulo 15, do verso 1 ao verso 11, aparece, verso 10 quer dizer, aparece 11 vezes. A palavra de Deus é o nosso instrumento que nos guia e nos leva a permanecer em Deus. É por isso que diversas vezes Paulo diz: eu ainda glorifico a Deus nas minhas dificuldades, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Tiago vai dizer: tende por motivo de muita alegria passar por diversas tribulações, porque a provação produz esperança, paciência, é ela que nos poda, é ela que nos prepara para viver o extraordinário de Deus. Então, quando nós passamos por lutas e adversidades, queridos, não é motivo para você ficar cabisbaixo e entristecido, mas sim motivo para exaltar o nome do Senhor, porque Ele está te guiando a toda a verdade, e essa verdade vai te libertar e vai fazer em você alguém com caráter aprovado para a glória dEle. Aleluia! Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? O texto é bem claro em dizer que vocês estão limpos pela palavra que eles tenham falado, porque essa palavra é o norte que guia todo ser humano. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu. Você pode cantar isso? Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Enquanto essa palavra for o norte da sua vida, não existe principado, potestade ou algo a nível físico que pode te remover da videira verdadeira. Enquanto você permanecer conectado nessa videira perfeita, verdadeira, gloriosa, formosa e poderosa, você será muito bem nutrido para vencer toda e qualquer adversidade, porque quando um ramo está conectado na videira, ele é nutrido por essa videira, e ele passa por tempos difíceis, ele passa pelo tempo da sequidão, ele passa pelo tempo da tempestade. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Será comparado como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas tudo quanto faz é próspero, abençoado e bem sucedido. Permaneça na videira e você será tremendamente abençoado pelo Senhor. Oh glória! Jesus está dizendo: todo aquele que permanece
em mim e eu permaneço nele, ele é limpo pela palavra que Jesus tem falado. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Porque toda suficiência minha e sua vem de Deus. Toda capacidade minha e sua vem de Deus. Toda habilidade minha e sua vem de Deus. E tem gente que rouba a glória de Deus para si. Eu sempre recebo alguns elogios, mas eu tomo muito cuidado com isso, para que isso não entre no meu coração. E toda vez que alguém faz um elogio, eu sempre digo glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Porque eu não posso dar nada para ninguém, e de mim mesmo eu não sou nada. Mas a gente só pode ser alguma coisa e pode dar algum fruto se nós estivermos conectados em Deus. Porque sem Ele não podemos fazer nada. E o texto continua dizendo, novamente Jesus afirma: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Note aquilo que Deus está falando aqui nessa palavra. Existem alguns grupos de pessoas, aquele que não dá fruto, o que dá fruto, o que dá mais fruto ainda, e aquele que dá muito fruto. São níveis diferentes de produção. E talvez Deus quer que você saia daqui dessa noite não dando apenas fruto, mas dando muito fruto. E o que é esse fruto que Deus deseja tanto que a gente dê? Gálatas capítulo 5, versículo 20. Sim, o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São 9 características de apenas um fruto. Mas Deus não quer que você dê apenas os frutos do Espírito, mas Deus quer que você produza coisa maior também, coisa a mais. E a ideia é de que se tem um ramo que está conectado à videira, e esse ramo é abastecido por essa videira com tudo aquilo que ela precisa para produzir bons frutos, a ideia aqui é de que aquilo que você produza seja exatamente aquilo que a videira está mandando para você, exatamente como a videira quer. Tudo que você faz precisa glorificar a Deus. Jesus falaria da forma como você fala. Jesus pensaria da forma como você pensa. Jesus falaria alguma coisa que você fala. Jesus pensaria como você pensa. Jesus ouviria o que você ouve. Jesus andaria nos passos que você anda. Jesus tomaria as atitudes que você toma. Porque o ramo precisa reproduzir exatamente aquilo que a videira está mandando. E a ideia é de alguém que reproduza o caráter de Cristo. Então Deus quer fazer com que você produza frutos, esclarecendo e mostrando para o mundo o caráter de Cristo revelado em você. É por isso que nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, que têm a atitude do Mestre, que pensam como Jesus pensava, que fala como Jesus falava, que ouve como Jesus ouvia, que tem atitudes que Jesus teria, que andava por caminhos que Jesus andaria. Você não é chamado para viver conforme o mundo quer, mas sim como Cristo te chamou para ser.
Então tira da sua cabeça essa ideia de que você vive no mundo e que portanto você tem que viver como o mundo é, porque você tem que viver a cultura do mundo. Não! Você tem que evidenciar exatamente aquilo que está em você, Jesus Cristo, o caráter dele, as atitudes dele, o pensamento dele, o mover dele, tudo é para ele e para a glória dele. Por isso que Jesus diz, e ele encerra no versículo 5 dizendo: esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Um detalhe desse texto, e eu encerro a minha mensagem hoje. Do verso 1 ao verso de número 10, a palavra permanecer vem 11 vezes. A palavra fruto vem 7 vezes. Lembra dos grupos de produção? O que não produz fruto, o que produz fruto, o que produz mais fruto e o que produz muito fruto. Para Deus, o mais importante não é apenas que você dê frutos, porque talvez vai ter momento da sua vida que você não vai produzir frutos. Talvez você não está num dia legal, talvez você não está numa semana boa, talvez o seu mês não está legal, e talvez você não vai nesse período produzir frutos. Por isso que a palavra fruto se repete 7 vezes. É importante produzir fruto, sim, mas muito mais importante é permanecer. E o que é fantástico nessa palavra é que Deus prioriza o relacionamento do que aquilo que você pode produzir. Por isso que a regra hermenêutica, ela nos ensina que se uma palavra repete várias vezes em um curto espaço de tempo, o texto quer dar ênfase exatamente naquela palavra. Para Deus o mais importante é que você permaneça. E saiba de uma coisa: Deus jamais vai parar de investir em você para que você produza, mas Ele sempre vai investir em você para que você permaneça. Deus quer ter relacionamento com seus filhos. Deus quer ter relacionamento com você. Hoje a Pri estava ali lá no cantinho. Falei: o que você está fazendo aqui no cantinho? Escondida. Chega perto. Eu falei para ela a nível literal, mas eu quero falar para você a nível espiritual. Chega perto. Deus quer ter relacionamento com você. Pastor, eu não estou produzindo nada. Não interessa. Deus quer ter relacionamento com você. Pastor, eu sou improvável. Não quero saber. Deus quer ter proximidade com a tua vida. Pastor, eu sou incapaz de fazer alguma coisa para Deus. Eu sou um ramo que está praticamente quase que enterrado. Fique tranquilo, porque Deus sabe fazer a coisa certa, no tempo certo, na hora certa, para que você seja levantado, erguido e produza para a glória de Deus. Mas uma coisa Deus não vai fazer: Ele não vai remover você, Ele não vai cortar você, porque você não está produzindo fruto, porque Deus é Pai e Ele quer cuidar de você. Enquanto conectado você estiver na videira, investimento da parte de Deus você terá para a glória dele, em nome de Jesus. Por isso creia nessa palavra, permaneça. Não
interessa se estão falando mal de você, se estão falando bem de você, não interessa se estão tacando pedra em você, não interessa se estão colocando flores para você, não interessa. O que interessa é permanecer nele. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Maior. Olha só o que Deus quer falar com você nessa noite. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Quero que você cante com o seu coração nessa noite. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Cante. Não sou apenas teu amigo, Vamos exaltar o nome dele em pé? Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Diga a ele: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti.